Homem e mulher é tudo a mesma coisa? Conforme feministas e companhia limitada gostam de afirmar. Tanto faz? É tudo a mesma coisa? Ou existe uma diferença de fato? Ou homem e mulher é apenas uma construção histórica? Esse pessoal gosta de dizer que tudo é construção histórica e que pode ser desconstruído através do seu blá blá blá, né? Mas homem e mulher não é uma construção histórica, né? Não é uma construção histórica, não é a mesma coisa e não tem esse negócio de tanto faz. Por que existem homens e mulheres? Isso é apenas uma questão de reprodução para que os seres humanos possam dar continuidade à existência da espécie humana? Não, não é uma questão de reprodução. O que por fim se manifesta no corpo de matéria grosseira densa, a casca, é a questão da reprodução, está no próprio instinto corporal. Mas a diferença homem e mulher não está nisso, mas está muito acima. No início da criação, onde a criação começou, na criação primordial, Deus existe desde sempre. Abaixo de Deus está o plano divino, onde vivem os arcanjos, onde vivem inúmeros seres que vivem apenas, única e exclusivamente para a contemplação de Deus. Esses seres receptam essas energias e, em agradecimento, passam essas energias adiante. E assim elas saem do plano divino e vão baixando depois pela criação. E neste plano divino não existe a separação da irradiação positiva e negativa, que é masculina e feminina. Os arcanjos receptam, captam esta energia ainda unificada numa só. Foi a partir do momento que Deus pronunciou o haja luz e surgiu a criação primordial, quando a irradiação foi para além dos portais do plano divino, dando início à criação primordial, que esta irradiação ela se dividiu em duas partes, a parte positiva e a parte negativa, a parte ativa e a parte passiva. E de lá por diante, de lá para baixo, foram surgindo seres masculinos e femininos. Então esse negócio de masculino e feminino não é uma construção histórica, né? Não é a mesma coisa. Isso vem de lá, quando se deu a criação, quando Deus iniciou a criação, de lá por diante a irradiação que foi para além do plano divino, adentrando esferas até então não iluminadas pela luz de Deus, dizendo assim, que surgiu essa divisão. Energia ou irradiação ativa e irradiação passiva. Os homens, eles são ativos, né? Eles vibram na irradiação ativa. E as mulheres na irradiação passiva. Isso quer dizer o quê? Que elas são mais fracas por serem passivas? Não, justamente o contrário. Espiritualmente, as mulheres são mais fortes que os homens porque se capacitam a captar energias mais elevadas que os homens não conseguem. E a função das mulheres aqui na matéria grosseira densa, por exemplo, é captar essas energias, transformar essas energias através de uma vida em harmonia com as leis espirituais e passar essas irradiações adiante, para que os homens também possam fazer um uso dessas irradiações e os dois sexos poderem trabalhar harmoniosamente. Para que isso aconteça, um homem e uma mulher não precisam nem casar,
não precisam nem se conhecer. Basta a feminilidade humana e a masculinidade humana estarem no mesmo plano, que esse fluxo e refluxo de irradiações se dá automaticamente, se as mulheres vibram corretamente e se os homens vibram corretamente. As mulheres, desde longa data, não vibram mais corretamente, com exceção de poucas mulheres que ainda valorizam a sua vida interior, a sua vida intuitiva, o seu sexto sentido, a sua inteligência emocional. Esta mulher materialista dos dias atuais se envergonha do seu sexto sentido, da sua sensibilidade, da sua inteligência emocional. Ela quer partir, ou quer cair na pancadaria do mercado de trabalho, se brutalizando igual ao homem. Este homem mesquinho que se tornou bruto nesta luta pela sobrevivência, que é o que a vida virou, este homem mesquinho que vive apenas para as coisas mais grosseiras, se degradou completamente. Vive apenas para o que é mais denso. E a mulher está indo por este mesmo caminho. O que eu quero dizer com isso? Que a mulher deve ficar em casa e ser uma serviçal do homem? Uma empregada doméstica? Deve viver para o casamento? Não, não é nada disso. A mulher precisa primeiramente vibrar. Esta, na verdade, é a sua função. Se a mulher vibra corretamente, o que ela vier a fazer depois, casar ou não, ter uma vida para si, isso é problema dela. Primeiramente, ela precisa vibrar, que depois ela saberá o que fazer. Ela saberá o que fazer. E se as mulheres, ou boa parte das mulheres, caiu nas garras de uma masculinidade brutalizada, é porque deixou de vibrar corretamente. Pensou apenas no sustento, num casamento cômodo que garantisse as necessidades materiais. Assim, a feminilidade se submeteu a uma masculinidade brutalizada. E daí, o que aconteceu com essa feminilidade foi apenas karma, colheita, consequência. E daí não adianta as feministas se revoltarem contra isso, porque vão para o caminho contrário. Não adianta querer fazer uma rebelião contra o que está instituído. Fazendo uma rebelião por meio do cabeção, como as feministas fazem, porque estão presas aqui, não existe intuição lá. São apenas zangões revoltados. Zangões revoltados e infelizes com a sua própria existência. Então, homem e mulher não é a mesma coisa, é uma questão de vibração. Homens e mulheres vibram de forma diferente. As mulheres, quando sadias, vibram na irradiação passiva, receptando-a. A irradiação negativa, que por sua vez é mais sutil. E quando a mulher trabalha isso dentro de si e irradia, depois o homem capta isso e dá continuidade a esse trabalho conjunto entre os sexos. Esta deve ser a atuação entre homens e mulheres, entre mulheres e homens, para que a humanidade possa crescer. Hoje, a maior parte das mulheres quer ser homens, querem simplesmente garantir o seu sustento e ter o sucesso material na perspectiva em que essa masculinidade infeliz e escravizada pelo mercado de trabalho tem. Os homens infelizes e escravizados por um lado, e as mulheres querendo cada vez mais essa escravidão na qual os homens já vivem. Olhem só quanta perdição na sociedade humana, de dois sexos que se perderam, que não se encontram mais, que não sabem o que querem e objetivam apenas garantir as necessidades mais grosseiras do corpo terreno, enquanto que o espírito está adormecido dentro dessas criaturas. Então, masculino e feminino são duas formas de irradiação. Esta divisão
da irradiação se deu depois que Deus pronunciou o haja luz, criando a criação primordial, depois a criação, né? Assim até a matéria grosseira densa. Essa divisão foi se dando de lá por diante. E esta divisão que observamos aqui na Terra, entre homens e mulheres, é apenas um desdobramento de uma irradiação, né? De uma mudança, né? De irradiação, de uma divisão que se deu lá na criação primordial, depois na criação, né? E assim por diante, até chegar aqui na matéria grosseira mais densa. E tudo isso não é uma construção histórica. É a vida como ela é, as irradiações como são. E os sexos precisam se harmonizar com a irradiação que cabe a cada um deles. A mulher não pode querer vibrar como o homem, porque daí ela não funcionará, será infeliz, frustrada. É o que observamos em boa parcela das mulheres. E o homem não pode vibrar como a mulher, ele precisa vibrar ativamente como homem para ser um ser ativo e efetivo nesta vida. Assim as coisas precisam atuar para que funcionem de fato. É porque a nossa sociedade não funciona mais. Está praticamente tudo trocado, tudo invertido, porque os seres humanos não querem mais cumprir a função que lhes cabe, a responsabilidade que lhes cabe. Os seres humanos fogem da sua responsabilidade espiritual e existencial, querendo ser algo que não são. Querendo ser algo que não são. E a mulher, ela é aparelhada completamente para captar essas irradiações. Ela é mais refinada, o corpo da mulher, olhem só a engenharia que é o corpo da mulher, a arte que é o corpo da mulher. Nós, homens, somos uns brutos, as mulheres são delicadas, né? É toda uma arte escultural, né? Na forma como o corpo feminino está constituído e é constituído. Isso não é para a reprodução. A reprodução é apenas um detalhe, apenas uma questão de sobrevivência da espécie humana aqui, permitindo sempre a encarnação de novos seres. Mas a função primordial da mulher é vibrar, receptar, ser a sacerdotisa da pureza. Esta é a função da mulher, né? E não se entregar a este mercado de trabalho cegamente, né? Numa pancadaria com os homens, mas também não ficar em casa e sendo uma serviçal, uma empregada barata ou uma escrava sexual do homem. A mulher precisa redefinir a sua posição, nem sendo feminista e nem sendo esta mulher tacanha que foi costurada pelo cristianismo, submissa, fraca, dependente. Não, a mulher precisa ser autônoma, a mulher precisa se redescobrir para vibrar na energia correta, na energia feminina e não na energia masculina. As feministas querem vibrar na energia masculina e daí viram verdadeiras distorções humanas. São distorções humanas, são infelizes, frustradas, revoltadas, têm raiva no coração. É visível isso. É visível. Toda essa revolta é raiva no coração. E raiva no coração é resultante de uma vibração errada, de criaturas que não vibram corretamente, que não captam corretamente e que vagam perdidas aqui na vida terrena. Esta é a realidade. Esta é a situação. Lá no plano divino, os arcanjos captam a energia positiva e negativa ainda junta. Os arcanjos trabalham essa energia ainda na sua unidade. Depois do haja luz, que isso se separou. E no plano divino, a irradiação
ela ainda vai em linha reta. Depois que se deu a divisão da energia positiva e negativa, masculina e feminina, surgiram os movimentos circulares. Assim que Deus fez a criação, pronunciou o haja luz, a luz que partiu para além dos limites da esfera divina, dando origem à criação, esta luz passou a circular, a ir adiante, de forma circulatória. Na nossa esfera, a luz não vai em linha reta, ela vai assim. Por quê? Porque assim que a irradiação do Criador foi para além da esfera divina, havia, por outro lado, e há até hoje, uma atração à luz, à energia, a irradiação vai para além da esfera divina, mas existe novamente uma atração. Por isso o movimento circular, porque alguma coisa novamente atrai essa energia, mas mesmo assim ela segue adiante. E a função dos seres humanos aqui embaixo é receptar essa irradiação depois que ela atravessa a criação primordial, a criação, o plano enteal, a matéria fina. E aqui na matéria grosseira densa, os seres humanos precisam captar isso e depois devolver esta irradiação. Por meio de uma vida laboriosa, por meio de agradecimentos, de intuições, insights, através do sexto sentido. E nesta tarefa, nesta função, cabe à mulher uma função importantíssima dela ser a dianteira deste processo, dela ser a sacerdotisa da pureza, mas não esta mulher dos dias atuais. E nem este homem dos dias atuais, que é um babaca, que é um frouxo, que é um mole, que é um ser de rebanho, um verdadeiro babão de bundas e peitos. Não é esse homem que cumpre a sua função. Não é este homem. E nem esta mulher masculinizada, que não vibra, que não capta, que não irradia, mas está enclausurada e amarrada pelo cabeção. Então, se vocês quiserem compreender isso que eu estou explicando, a irradiação circular, a questão do sexo masculino e feminino, energia positiva, energia negativa, energia ativa, energia passiva, leiam a obra Na Luz da Verdade. E isso que eu estou explicando aqui sucintamente, Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, em várias dissertações, homem e mulher, a finalidade da feminilidade humana, a guardiã da chama, a ponte destruída, é outra dissertação. Inúmeras dissertações na obra Na Luz da Verdade foram dedicadas a essa temática que precisa ser compreendida. Isso é fundamental. Abdrushim mesmo disse que a mulher precisa tomar a iniciativa. Cabe à mulher reerguer a humanidade, se ela quiser. Se é que ela quer ainda. A maioria das mulheres não quer isso. Quer ou uma vida cômoda num casamento arranjado, ou cair na pancadaria brutal do mercado de trabalho, onde ninguém ganha nada, onde mulheres não ganham nada e homens também não ganham nada. Os homens estão afundados nesse mercado de trabalho, lutando por nada, brigando tanto apenas por um pouco mais de dinheiro, por um pouco a mais no salário no fim do mês. Olhem só o que virou a vida humana, a mediocridade, quão pequenas as pessoas se tornaram. Quão pequenas as pessoas se tornaram. Mas é assim, quando a irradiação passou pelos limites da esfera divina, depois do haja luz, essa irradiação se dividiu em duas espécies, positiva e negativa, ativa e passiva. E por isso existem homens
e mulheres. Não é uma questão de reprodução aqui na matéria grosseira densa. Isso é apenas algo que cabe ao corpo terreno. Mas esse negócio de homem e mulher é resultante desta divisão da irradiação. Irradiação positiva e negativa, ativa e passiva, masculina e feminina. São as duas energias que precisam se harmonizar. E para que possam se harmonizar, os dois sexos precisam atuar corretamente. Um não pode ser submisso ao outro. Um não pode querer roubar a cena do outro. Esta guerra entre os sexos que vem ocorrendo é uma guerra completamente errada, porque feministas partem do lugar errado. Partem do lugar errado, apenas do cabeção. Observam que esta visão de mulher tacanha, criada pelas religiões, é errada. Não é assim que a mulher deve atuar, mas também não é se revoltando e virando feminista e querendo ser um homem, vibrando na energia masculina. Também não é por aí. A mulher deve vibrar na energia feminina e ser feminina. Assim ela cumpre a sua função. E o homem depois deve se acoplar a isso. Não precisa nem casar com uma mulher, não precisa nem conhecer uma mulher. Só pelo fato da mulher estar aqui na matéria grosseira densa, encarnada, no invólucro carnal e receptando essa irradiação, já é suficiente para que o homem depois receba a sua parte, a sua parcela neste caldo de energias. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!